E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Central Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de microcontroladores AVR. Essa é nossa aula 4. Na aula passada nós estudamos um pouco a arquitetura interna do microcontrolador Atmega, o 328P. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao estudo desse microcontrolador, porém a gente vai dar ênfase à descrição dos seus pinos, vamos saber para que serve cada pino, qual a função de cada pino, vamos ver quais os componentes externos que são necessários para ele funcionar, e também a gente vai ver um circuito na prática, né? Utilizando este microcontrolador, qual tipo de carga ele suporta e tudo mais. Para a gente entender um pouco a função de cada pino, a gente precisa observar no datasheet, tá? Eu já deixei o link para download aí no vídeo passado. Então no datasheet tem todas as informações que eu coloquei aqui, ó, de cada pino, qual a função de cada pino. E agora a gente vai ver a disposição de cada um e a função de cada um deles. O Atmega 328P ele é um circuito integrado, sim. O microcontrolador não deixa de ser um circuito integrado porque são diversos circuitos dentro de um mesmo invólucro, por isso é denominado circuito integrado. Também microcontrolador. É um circuito integrado de 28 pinos, no formato dual inline. Por que dual inline? Porque são duas linhas de cada lado. Então tem uma disposição de 14 pinos de um lado e 14 pinos do outro lado. Esses 23 desses pinos são programáveis e os outros exercem diversas funções que a gente vai ver agora. Vamos ver agora a classificação dos pinos do Atmega 328P. O microcontrolador Atmega 328P é formado por 3 portes, o porte B, C e D. E a classificação dos pinos quanto ao porte dá da seguinte maneira. Para o porte B, nós temos os pinos 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Como você pode ver aqui, ó, PB, 0, PB, 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 tudo isso aqui são dos porte B. Para o porte C, a gente vai entender mais para frente o que são esses portes, tá? Para o porte C nós temos os pinos 1, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Como eu disse, essas informações estão disponíveis no datasheet do componente. E para o porte D, nós temos os pinos 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 e 13. Mais para frente a gente vai ver a descrição de cada um deles. E aí nós temos os pinos de alimentação. A alimentação é feita pelo VCC nos pinos 7 e 20. E nós temos para o GND nos pinos 8 e 22. A tensão de alimentação VCC, ou seja, positiva deste microcontrolador, ele pode ser feita com tensões na faixa de 2,7 a 5,5 volts. Isso quer dizer que o mínimo que você pode alimentar esse microcontrolador é 2,7 volts e o máximo é 5,5. Você não pode exceder isso aqui, nem para menos nem para mais. Você não pode alimentar com menos de 2,7, como também não pode alimentar com mais de 5,5. Tem que respeitar isso aqui, senão você vai queimar o microcontrolador, ok? Em geral, a gente usa na entrada um regulador linear 7805 ou uma fonte confiável de 5 volts. O pino 21, que é esse pino aqui, que é o AREF, ele fornece uma tensão de referência. Essa tensão de referência ela é para ser utilizada com as portas analógicas do microcontrolador, que são do porte C aqui, ó, só essas portas aqui, ó, do PC0 ao PC5 são entradas analógicas e a gente pode utilizar essa tensão de referência aqui com sensores ligados a essa porta. Então, ele fornece uma tensão de referência para ser utilizada com as portas analógicas. A gente vai ver isso mais para frente quando a gente estiver montando o circuito prático. Vamos falar agora um pouquinho dos portes. O que é o porte, para que serve cada um deles. Inicialmente a gente vai falar do porte B. Como a gente viu anteriormente, ele é formado por 8 pinos bidirecionais. Por que bidirecionais? Pode funcionar como entrada como saída. E como a gente determina se vai ser entrada ou saída? Através da programação. Então são 8 pinos bidirecionais programáveis. Então você pode programar como entrada ou saída. E além disso, de ser programado como entrada e saída, algum desses pinos eles exercem funções específicas, como a gente está vendo aqui, ó. No porte B, tá vendo aqui, ó, PB6, PB7, que são os pinos 9 e 10, é onde a gente liga o cristal oscilador externo, um cristal de 16 MHz. Com esse cristal de 16 MHz, a gente consegue fazer o clock necessário para o microcontrolador trabalhar.
Então é esse conjunto aqui, ó, em geral formado por um cristal de 16 MHz, dois capacitores de 22 picofarad de cerâmica, ligado nessa configuração que você está vendo aqui, ó, entre os pinos 9 e 10, você obtém o co-op necessário para o microcontrolador funcionar. Como eu falei anteriormente, os demais pinos do porte B podem ser utilizados como entrada e saída. Você está vendo aqui a figura in e out, ou seja, pode ser entrada como pode ser saída, vai depender da programação que você utilizar. E para ser utilizado como entrada e saída, existem algumas características que a gente precisa prestar bastante atenção. Quando a gente utiliza o microcontrolador Atmega como saída, para ligar uma carga nessa saída aqui, a gente tem que ter atenção no seguinte: o datasheet do componente nos diz que essas saídas aqui só suportam no máximo 40 mA de corrente. Essa corrente não pode de forma alguma ser excedida. Se você ligar, por exemplo, um motor ou qualquer coisa que exceda 40 mA, você vai queimar e torrar o seu microcontrolador. Então, qualquer coisa que você for ligar aqui na saída do microcontrolador, você tem que ter o cuidado para que não exceda os 40 mA. Por segurança, no máximo 30, 35 mA. Não deixa chegar aos 40 não. Então tem que ficar atento quanto a isso, tá? Uma outra característica para o porte B é que todos esses pinos do porte B, eles possuem internamente um resistor de pull-up, ou seja, um resistor de elevação. Todos esses resistores eles podem ser ativados independente, tá? Cada pino tem o seu resistor independente e eles podem ser ativados ou não através do software de programação. Quando ativado, eles pegam a porta, por exemplo, a porta PB7, como eu estou mostrando aqui. Quando você ativa esse resistor de pull-up, ele pega essa porta e leva ao nível alto, ou seja, no mais 5. Tem um resistor interno dentro do microcontrolador que, quando ativado, leva a saída ao nível alto. Isso é interessante porque às vezes você precisa fazer, por exemplo, acionamento de um botão para que geralmente do botão em relação ao terra. Então, para que o microcontrolador detecte que o botão foi apertado, ou seja, que isso aqui passou para nível baixo, até nível 0, é preciso que a porta esteja em nível alto, que é para o microcontrolador identificar que houve uma mudança de estado, ou seja, de nível alto para nível baixo quando você pressionar o botão. Então, cada pino desse do porte B existe esse resistor de pull-up interno que você ativa via software. A gente vai ver isso na programação quando a gente estiver vendo a parte de programação do microcontrolador. Os pinos 23, 24, 25, 26, 27, 28, que são esses aqui, pertencem ao porte C. E essas são as entradas analógicas do microcontrolador. E estas são utilizadas para fazer leitura de sinais analógicos, ou seja, são as entradas analógicas dela. Todos esses pinos também podem ser configurados com saídas digitais, ou seja, além de funcionar como entradas analógicas, também pode funcionar como saídas digitais. Eu botei aqui, ó, entradas AC, a seta para dentro, e saída digitais, out. E como é que a gente faz isso? Para determinar se vai funcionar como entrada ou saída, também via software, tá? Também possui resistor pull-up internamente, configurado via software, para botar isso aqui em nível alto, caso seja necessário, sempre em nível alto, tá? Os pull-up são resistores ligados ao mais FCC. Quando você ativa, ele bota a saída de mais 5, liga isso aqui ao mais 5 e mantém isso aqui em nível alto. Ainda no porte C, no caso aqui o porte C6, ele tem a função de reset do microcontrolador, ou seja, ele é ligado ao pino 1. Você vê que ele é separado, ó. O porte C lá de lá, ó, são as entradas analógicas, e do lado de cá o pino 1 dentro do porte C é o responsável pelo reset, para você resetar o microcontrolador momentaneamente. Quando você liga, ele é o 0, ele é ativado, apenas está faltando a barra aqui em cima, então ele é ativado em nível baixo. E quando eu fiz o desenho aqui, esqueci de botar o tracinho em cima. Então, para ativar, para resetar o microcontrolador, basta você dar um pulso de nível baixo aqui, em geral com uma chave ao GND. Então, tem um resistor de pull-up, ele não tem um resistor de pull-up interno, tá? Você tem que botar externamente. Esse é o único pino do porte C que não tem um resistor de pull-up, não é ativado via software. Então você tem que usar esse resistor externo aqui, como eu fiz, tá vendo? Eu pego um resistor de 10K, liga ao mais 5 para manter isso aqui em nível alto. Lembra que eu falei que para o microcontrolador entender que há uma diferença de potencial,
Não era só você chegar aqui, ó, botar um botãozinho alterra, na hora que você quiser resetar, apertar e resetar. Então ele não ia identificar que houve uma mudança de estado, porque eu não levei ele ao nível alto. Então com o resistor de pull-up eu levei esse pino ao nível alto, eu mantenho ele nível alto, claro que com o resistor de 10K para limitar a corrente. Então enquanto eu não pressionar aqui o botão, isso aqui vai permanecer em nível alto. Então permanecer em nível alto, o botão não é ativo e o microcontrolador não reseta. A partir do momento que eu fecho a chave aqui, eu pego isso aqui e jogo para o GND, então houve uma mudança de estado aqui. De nível, no caso de 1 passa para 0, ou seja, de nível alto passou para o nível baixo, ele é ativo em nível baixo, então ele reseta o microcontrolador e continua, recomeça todo o processo interno dele. Então esse pino aqui do porte C é responsável pelo reset do microcontrolador e também é utilizado para fazer a gravação dele, como a gente vai ver mais para frente em outras aulas. Ok? E nós temos o porte D, que é o último, formados pelos pinos 4, 5, 6, 11, 12 e 13. Também são portas bidirecionais, que também podem ser configuradas como entrada ou saída, tudo isso feito via software, com exceção dos pinos 2 e 3 do porte D, que esses são utilizados para fazer a comunicação serial, como a gente vai ver mais à frente. E todos esses pinos também do porte D tem um resistor de pull-up interno, que quando ativado via software leva a nível alto, todos esses pinos no caso, como entrada e saída, dependendo de como tiver programado. E aí, como eu falei anteriormente, no porte D, os pinos 2 e 3 são responsáveis pela comunicação serial, o RX e o TX, é o que faz a comunicação do microcontrolador com o computador, para você enviar o código, fazer a programação dele, seja na placa, na própria placa do Arduino tem lá, isso aqui é ligado em geral ao conversor USB serial, a gente vai ver isso mais para frente em outra aula. E aqui é feita a comunicação, aqui RX ele recebe, TX ele envia, e aqui através desses pinos aqui que é feita a programação do microcontrolador, tá? Você pode usar ele como programar ele como entrada e saída, pode, mas em geral não é utilizado. Isso aqui fica mais para comunicação serial dele, beleza? E além de todas essas funções dos pinos que eu falei para você anteriormente, tem outras como a função de PWM, função de interrupção e outras mais que eu não vou falar agora, vou deixar para falar em momento oportuno, no momento em que a aula acontecer. Tem uns desses aqui que só um desses aqui tem a opção de PWM, alguns desses tem a função de interrupção. Para não ficar muito embolado o curso agora, eu vou deixar mais para frente, no dia que a gente for estudar os PWM, a gente vê qual pino que faz isso, como fazer, como gerar e tudo mais, ok? Então por hora, o necessário saber é isso que eu estou passando agora. E aqui na figura abaixo, eu juntei todas as informações que eu passei para você agora. Tem o microcontrolador aqui, o Atmega. E aqui nós temos o porte B, que pode funcionar como entrada e saída. Aqui nós temos os pinos de alimentação. A tensão de referência pode ser utilizada com sensores nas portas analógicas. Aqui nós temos as entradas analógicas, que também pode funcionar como saída. Aqui nós temos o porte D, que pode funcionar como entrada e saída. Nós temos aqui os pinos para ligar o cristal, a alimentação, a parte de comunicação serial e o botão de reset em nível 0, que é ativar em nível 0. Então eu vou finalizando essa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai ver como montar o circuito prático de utilização deste microcontrolador e todos os componentes que são necessários para que ele funcione. Vou um pouquinho de teoria ainda. Nessa aula nós vimos a descrição dos pinos, a função de cada pino, o que pode fazer cada pino. Então na próxima aula a gente vê na prática, né, um pouquinho de teoria, como montar ele na prática. Depois a gente vai fazer na protoboard, na bancada, e aí vamos dar prosseguimento ao curso, beleza? Um abraço a todos aí, até a nossa próxima aula. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.